Aniquilacionista. Se você está caindo de paraquedas neste vídeo, você vai ouvir essa palavra várias vezes. Caso você já tenha ido ao Google para pesquisar o significado dessa palavra, a primeira definição muito provavelmente que você encontrou é essa da imagem da tela que diz, que professa o aniquilacionismo, crença de que a alma dos ímpios e incrédulos morre no momento da morte do corpo, negando o conceito de vida eterna, professado pelo cristianismo, especialmente a ideia de céu e do inferno. Só que tenho que lhe avisar que essa definição não é a correta. Aniquilacionista é uma pessoa que não acredita na imortalidade inerente, ou seja, que já nasça com uma alma imortal. Mas, nós acreditamos na vida celestial, que alguns comprados da terra irão passar a eternidade governando com Jesus, de acordo com Apocalipse 5, 9 e 10. Por outro lado, o que os aniquilacionistas não acreditam, é em uma perpetuação de vida pós-morte, muito menos em um castigo de sofrimento eterno dos ímpios. Acreditamos em uma aniquilação total da pessoa que não mereça ter a eternidade, proposta por Deus e Jesus Cristo. Só que, embora existam alguns grupos que se dizem aniquilacionista, eles creem que haverá um período de castigo dos ímpios quando forem ressuscitados referente ao seu período de pecados cometidos, e depois disso serão destruídos. O pagamento pelo pecado é a morte, portanto, se houvesse alguma espécie de punição adicional, ela certamente se daria enquanto se ainda está vivo, não após a morte. O estado de morte é um estado em que não há atividades. Eclesiastes 9, 10. Mas o lago de fogo não é um local físico, e sim uma metáfora da aniquilação. O corpo humano não pode subsistir em meio ao fogo, pois o fogo, como a experiência bem mostra, destrói os tecidos e até mesmo os ossos, reduzindo tudo a cinzas. Assim, alegar que uma pessoa irá permanecer num local físico por muitos anos ou décadas para sofrer tormento em fogo sem que seu corpo seja extinto é sair da lógica e cair na fantasia. Imaginar isso nos lembra de tortura, e o Deus de amor nunca apoiaria a tortura. 1 João 4:8. A menos que Deus preservasse o corpo destas pessoas intactas para serem atormentadas, tal corpo não suportaria aos efeitos do fogo. E disso, segue-se que Deus seria aquele que daria incorruptibilidade a estes corpos dos condenados para que eles pudessem permanecer sendo atormentados pelo fogo. Alguns dizem que não seria justo dar a um ladrão de galinha não arrependido e a Satanás a mesma condenação, a saber, a extração da existência. No entanto, note que o parâmetro de justiça deve partir não de nós seres humanos, e sim de Deus, o dador da vida. Observe, por exemplo, uma parábola na qual Jesus descreve um homem que contrata trabalhadores para uma colheita. Jesus descreve que houve contratados que iniciaram suas atividades naquele dia em momentos e horários diferentes, mas que no final, todos receberam o mesmo valor acordado como os primeiros, e os primeiros reclamaram disso uma vez que por terem trabalhado mais tempo, pensavam que os últimos não teriam pelas suas visões de justiça, o mesmo salário que eles. Jesus descreve que não cabia aos trabalhadores julgarem a justiça do seu contratante com base em suas ideias, pois cabia ao contratante fazer com o que era seu, aquilo que bem desejasse. Esta parábola pode ser lida em Mateus 20, 1 a 16. Aqui nesta ilustração, fica claro que depende de Deus, o contratante, quais serão as recompensas dos trabalhadores, e que não é nossa visão, muitas vezes deturpada que é a base do seu julgamento. Lembre-se bem do que o próprio Jeová falou por meio de Isaías o profeta, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Isaías 55:8. O que fica claro é que se a punição pelo pecado é a morte, e foi isso que Deus disse a Adão, portanto, não existe base alguma para acréscimos ou esperanças diferentes em relação à punição por parte dos humanos pecadores. Quaisquer achismo ou interpretações adicionais às palavras de Deus simplesmente desviam as pessoas da verdade e tentam estabelecer bases subjetivas do que seria justiça. Ademais, perceba que com base neste tipo de raciocínio distorcido, está se querendo afirmar que o sofrimento ou a dor são meios de se atingir determinado padrão de justiça. Mas como seria isso possível? Note que o sofrimento e a dor em si mesmos não causam nenhum benefício a menos que ela possa levar aqueles que são afligidos por eles a um estado ou situação melhor, como ao que acontece no caso de uma disciplina quando vem da parte de Deus, mas isso é impossível dentro desta perspectiva, pois o tormento em chamas tem a finalidade única de causar dor e angústia, e não há benefício a nenhuma pessoa,
pois até mesmo Deus ou os justos não podem se beneficiar do sofrimento das pessoas neste local. Pois tal aflição em tormentos não aumenta a alegria ou as bem-aventuranças das pessoas já salvas. A disciplina, conforme expressa na Bíblia, tem muitos aspectos, tais como orientação, instrução, educação, repreensão, correção e até mesmo punição. No entanto, em cada caso, a disciplina de Jeová é motivada por amor e seu objetivo é beneficiar quem a recebe. A disciplina corretiva de Jeová nunca tem por objetivo exclusivo a punição. Na verdade, todo o bem que elas necessitam já está na recompensa que obtiveram de Deus, não dependendo de nada vindo dos rebeldes ou do lago de fogo para lhes completar a felicidade. As Escrituras afirmam que Deus não se alegra na morte do iníquo, conforme diz Ezequiel 18:23, mas neste caso, Ele não somente se alegra na morte das pessoas como em vê-las sofrendo nos tormentos de chamas. Os aniquilacionistas que defendem esta ideia, não têm razão de tentar desacreditar a literalidade da parábola do rico e do Lázaro, pois qualquer pessoa poderia dizer que o rico está no processo temporal de tormento, não tendo ainda encontrado sua extinção. Logo, seus argumentos de não termos nesta parábola uma história real perde completamente a força. Ademais, se os atormentados em chamas estarão conscientes no lago de fogo, segue-se que seus pecados se perpetuam, pois eles blasfemarão de Deus estando nestas condições, realimentando por assim dizer seus pecados e perpetuando assim suas condições de tormento infinitamente. A menos que tais religiosos defendam a ideia de que neste local de tormentos, haverá margem para arrependimento, ou perda de livre-arbítrio. É este tipo de resultado que podemos esperar de pessoas vivas sendo atormentadas em chamas sem chance de recuperação. Apocalipse 16, 8-9. Outro ponto. Quando Jesus usa o Vale de Inom como base de suas ilustrações da punição eterna, ele faz isso com base no conhecimento que as pessoas tinham daquele local como lugar de queima de cadáveres, e não existe evidência de que pessoas vivas eram lançadas para serem consumidas em fogo no Vale de Inom. Tal lugar, também conhecido pelo nome traduzido por Geena, embora antes dos dias de Jesus fosse usado para adoração falsa onde se queimava seus filhos a outros deuses, agora era um lugar onde se despejava parte do lixo da cidade, como cadáveres de animais e criminosos que não mereciam enterros. E mantinha-se neste local um fogo constante, e quando um cadáver era jogado em uma parte que não havia fogo, era consumido pelos vermes que nele surgiam. Leia Marcos 9, 43-47 compare com Isaías 66, 24. Mas é isso que estes aniquilacionistas estão atribuindo a Deus, pessoas queimando vivas quando defendem o tormento consciente em chamas. Mas os que são levados a crer que Deus estaria fazendo com que tais criaturas passassem pelo fogo, mesmo que por um curto período, contrariando diretamente a ideia expressa em Jeremias 7, 31 que diz, construíram os altos sagrados de Tofete, que fica no vale do filho de Inom, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, algo que eu não havia ordenado e que jamais havia ocorrido no meu coração. Usando como base este tipo de característica punitiva, não poderíamos de forma alguma afirmar ser algo imoral, afligir torturas em pessoas nos presídios que cometeram graves crimes. Poderíamos muito bem afirmar que não seria errado jogar água fervendo de hora em hora em assassinos, dar choques elétricos a cada 5 minutos em estupradores. Tudo isso deveria ser visto como moralmente válido e justo. A pena de morte, embora fosse a punição final, não seria suficiente, havendo de ter métodos de torturas para infringir dores e angústias para saciar nosso senso de justiça antes de causar a morte. Estes aniquilacionistas que defendem a graduação de punição em fogo, acreditam que Deus ressuscitará mortos do estado de inconsciência apenas para que possam ser atormentados em chamas por um espaço de tempo, já que suas ressurreições não ocorreram para que se lhes dê uma nova oportunidade em face de ignorância. O propósito de serem trazidos de volta do estado de inconsciência na morte é única e exclusivamente para que sejam atormentados em chamas por um longo período de tempo. Este tipo de senso de justiça está distorcido, e está maculado pelo pecado, pois as Escrituras são claras em afirmar que a vida é dom de Deus, e a morte é resultado, o pagamento pelo pecado, sendo que não há necessidade e nem motivos para quaisquer períodos temporais de tormento.